Olá pessoal, estamos de volta e no vídeo de hoje eu vim responder para vocês uma tag. Vocês sabem que eu gosto de tag, tem um tempinho que eu não respondo nenhuma. Encontrei essa com uma temática interessante e hoje nós vamos conversar sobre a tag no mundo dos livros. Sem mais delongas, gente, o trânsito tá frenético. Que luta para conseguir gravar um vídeo, já é a minha quinta tentativa. Torçam por mim. O primeiro item da tag é um livro que te iniciou como leitor. Começou na escola, claro, com os livros da escola, mas de forma específica, não sei se vocês vão lembrar, há uns 35 anos atrás, mais ou menos, acontecia a larga distribuição desse exemplar aqui, ó, não sei se vocês vão lembrar, o Novo Testamento com Salmos e Provérbios. Ele vem com uma mensagem, né, aqui é proibida a venda e tal. É um livrinho com uma diagramaçãozinha razoável, né, dado o tamanho do livro. E as pessoas distribuíam. Existia um projeto social na época, onde esses livrinhos, esses Novos Testamentos eram distribuídos. E eu fiquei apaixonada, encantada. Acho que eu tinha 8, 9 anos de idade. E eu fiquei encantada com esse livrinho e ganhei o meu. Ao longo da minha vida, eu me mudei de casa 2 vezes. E nenhuma dessas mudanças, eu perdi meu livro. Só que em 2013, eu consegui, ó, tá vendo? Em setembro de 2013, eu consegui uma nova edição, essa aqui, porque aquela original eu perdi. E aí eu recuperei o meu livrinho, ele é pequenininho, tá vendo? Do tamanho de uma palma da mão, Novo Testamento com Salmos e Provérbios. E aí eu fiquei encantada, livrinho pequenininho, você jogava na bolsa, fácil de carregar, fácil de guardar. E eu comecei de forma específica lendo aqui, fora os livros da escola, claro. Mas eu me lembro disso porque isso marcou muito a minha infância. Porque um livro pequenininho, bonitinho, minha cor preferida é azul, e aí eu fiquei encantada, né, a menininha de 9 anos, sabe como é? E isso aqui marcou a minha história como leitora de forma específica. Inclusive, isso aqui era um projeto não denominacional, eles não tinham nenhuma denominação, eles só distribuíam em escolas e hospitais, acho que em presídios também, o Novo Testamento com Salmos e Provérbios. Era uma equipe com esse projeto não denominacional, não tinha nenhuma placa de distribuição desse texto bíblico. E marcou muito a minha vida como leitora. 2. Um livro que fala sobre livros ou que faz referência a algum livro. Então eu vou trazer esse aqui bem específico, porque o autor vai trazer pra gente, em 2 listas, quase 300 títulos. É uma biografia, onde ele vai contar pra gente também da sua... É uma biografia, meio experiência com a escrita, né? Onde o autor vai conversar com a gente sobre essa questão e trazer, resgatar algumas memórias, né? Sem mais mistérios, sem mais suspense. Um livro de 255 páginas, Stephen King, sobre a escrita, com o subtítulo A Arte em Memórias. Então ele vai resgatar as suas memórias, um pouco da sua história de vida, contando pra gente a sua experiência enquanto escritor, né? Vocês sabem, o Stephen King escreve terror. Tem alguns livros dele que não falam sobre isso especificamente. Esses eu quero ler, porque eu não sou fã de terror, né? Mas esse aqui eu tenho na estante, porque esse aqui, né, é um livro de memórias e eu gosto muito dessa temática, biografia, memórias, e ele vai intercalar de forma específica sobre a escrita e vai trazer 2 listas pra gente com quase 300 títulos. É isso. 3. Um livro que merece uma edição melhor. Não, gente, eu vi esses dias no site da Amazon uma edição desse livro em capa dura. Se for verdade, gente, apaixonei, porque ele merece mesmo. Eu estou falando do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Ele sobreviveu a 4 campos de concentração, escreveu esse livro de 184 páginas num
período recorde, 9 dias, e eu já li esse livro aqui 3 vezes. Ele merece, com certeza, uma edição melhor, porque essa edição aqui, ela é costurada, tudo bem, tem orelhas, mas é com páginas brancas. Vocês estão vendo? Tá bem rabiscado. O trânsito não nos deixa. E eu acho que merecia, sim, uma edição melhor, mas eu já li 3 vezes. Tem um videozinho antigo aqui no canal e eu vou deixar esses links, esses vídeos, tudo aqui embaixo para vocês, caso não tenham assistido, irem conferir depois. É isso, com certeza merece uma edição melhor. 4. Um livro com um personagem que ama ler. Gente, eu pensei em muitos livros e em muitos personagens que eu amei ler, mas eu pensei também no quesito temática para responder essa pergunta. E eu trouxe para vocês um livro que eu já li há muito tempo, um livro com 186, 187 páginas, com uma temática interessantíssima. Eu trouxe esse livro especificamente pela temática. Ela é muito importante. De John Bunyan, John Boyne, O Menino do Pijama Listrado, que inclusive já virou filme. Eu já li esse livro, li primeiro, já assisti o filme umas 2 ou 3 vezes, e a gente tem aqui a história desses 2 meninos que vão se encontrar, eles vão se descobrir entre a cerca, né? Um é filho de um comandante do exército nazista e um é prisioneiro de um campo de concentração. E eles vão se conhecer e eles vão desenvolver essa amizade. São garotos ali por volta de 9 anos de idade. E o final é trágico. É um livro que deixa para nós essa especulação acerca do final. Você não tem ali escrachado o que aconteceu, mas você entende a ideia do autor. E a temática principal aqui é sobre a simplicidade do ser humano. O ser humano não nasce racista, não nasce preconceituoso, não nasce odiando. O ser humano é ensinado a discriminar, a tratar com preconceito. O ser humano é ensinado a odiar. O ser humano é ensinado a ser seletivo. O ser humano nasce puro, nasce bom. Ele é odiado e ele aprende a discriminar as pessoas, a destratar as pessoas, a desumanizar as pessoas pela condição social, pela classe, pela roupa que ela está usando, pelo emprego que ela tem, se ela está dirigindo um carro, qual carro é, ou se ela está a pé. As pessoas são ensinadas a isso, as crianças, os jovens, os adolescentes, eles crescem nesse ambiente, eles são ensinados a isso, e é necessária uma personalidade muito forte para não se deixar manipular, envolver sobre essa situação. E a gente tem aqui esses meninos, um livre, um prisioneiro, e eles estão ali. E eles desenvolvem uma amizade verdadeira, uma amizade pura. E a temática principal desse livro, para mim, além das outras, é essa. Você não nasce odiando. Você é ensinado a odiar, a desfazer das pessoas. E esse livro aqui é atual, extremamente importante. E eu acho que ele deveria, inclusive, ser leitura obrigatória nas escolas, porque nós teríamos aí jovens muito melhores, se é que você me entende. 5. Um livro de um autor que fez você ter vontade de ler tudo que ele escreveu. O primeiro livro desse autor que eu li, o C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, foi um livro muito interessante. Mas depois que eu li esse livro aqui, especificamente, eu me apaixonei pela escrita, pela forma como ele se apresenta aqui, e fiquei com vontade de ler tudo que ele escreveu. Eu li esse livro aqui tem mais de um ano, e depois disso eu aproveitei todas as promoções que vocês imaginarem, e eu comprei a coleção, essa coleção aqui do Lewis,
Eu acho que eu consegui todos os livros dele. Se tem algum livro dessa coleção que foi lançado e eu ainda não tenho, eu não sei. Mas desse mais de um ano pra cá, eu fiquei obcecada. E eu já li muitos outros livros dele, inclusive ano passado eu favoritei 2 que são, assim, extremamente relevantes, importantíssimos no âmbito da literatura. O livro que eu tô falando especificamente é A Anatomia de um Luto. Essa edição aqui da Thomas Nelson é uma coleção em capa dura, né? Ela segue esse padrão artístico. Ela segue esse padrão interno. Deixa eu achar um primeiro capítulo aqui para mostrar para vocês. Ó. Vocês podem ver, eu risquei o meu livro inteiro e o Lewis vai contar. Ó, os primeiros capítulos são assim. Aqui é numerado, mas se tem algum tema, o tema vem aqui. E o Lewis vai contar pra gente a sua experiência, porque a gente sabe que ele era ateu, e aí ele descobre a fé, ele descobre Deus, e ele casa, e ele descobre o amor em sua completude e sua intensidade mais perfeita, isso ele dizendo, e de repente a esposa fica doente e falece. E agora o cara era ateu, o cara acredita em Deus, ele acredita que Deus vai respondê-lo, que isso é um período, haverá um retrocesso, mas a esposa falece e ele vai abrir pra gente aqui, ele vai rasgar o verbo, sabe? Ele desnuda a sua alma de um jeito profundíssimo aqui nesse livro, sabe? Não tem como você ler, se você gosta de C.S. Lewis, independente da sua fé, se você gosta dele, e você quer descobrir esse período da vida dele, onde ele descobre o amor e de repente tudo se esvai, e ele desnuda a alma, não tem como você ler isso aqui e você não querer ler mais nada dele, porque ele abre as gavetas das suas emoções pra gente, sabe? É um livro curto, não é um manual para o luto, tá, gente? É um livro de 104 páginas, mas é o diário pessoal. É a forma como ele sentiu, como ele viu. E aí ele vai falar também sobre essa questão da fé, do ateísmo, sabe? Ele vai comparar a fé aqui, por exemplo, num momento, com uma corda. Você está num penhasco pendurado, seguro por uma corda. E aí? Chegou o seu momento de você... Porque até então você apresentava para as pessoas essa fé como uma corda que te sustenta num penhasco, mas chegou a sua vez de experimentar essa corda te sustentando nesse penhasco. E aí, como você reage, o que você faz? Enfim, é um livro que mexeu comigo e eu quis ler tudo que Lewis escreveu a partir desse livro aqui. Eu já tinha lido Cristianismo Puro e Simples, mas a Anatomia de um Luto foi imbatível nesse quesito. 6. Um livro com uma capa ou trabalho gráfico que você ama. Eu poderia trazer vários, gente. Mas, dada a importância literária, tá? Eu trouxe esse. Mary Wollstonecraft. Não sei se estou pronunciando corretamente, tá, gente? Por favor, me desculpem. E Mary Shelley, em Mulheres Extraordinárias, As Criadoras e a Criatura Frankenstein, da Dark Side. É a biografia da Mary Shelley e a sua mãe, Mary Wollstonecraft. Eu nem sei se estou pronunciando corretamente, por favor, me perdoem. Mas é uma edição, é uma biografia da mãe e da filha. Assim, eu poderia ter trago vários outros livros com projetos gráficos incríveis, mas esse aqui ele tem um peso literário, ele tem uma importância, ó. Capa dura, fitilho, olha isso. Olha esta folha de guarda, olha isso, gente. Fora que é um livro recheado de fotos, datas, a gente tem até aqui no índice, nas notas ao final. É uma edição recheada de fotos, facsímiles,
retratos. É uma edição recheada de informações sobre a Mary Shelley e a sua mãe. A Mary Shelley é a criadora, a escritora, a autora do Frankenstein. E, gente, é uma edição imbatível. Se você é fã, olha isso. Muitas pinturas, muitos retratos da época. Olha. É uma edição primorosíssima, gente. É um trabalho, assim, encantador. Olha isso. São muitas as pinturas, as reproduções, rascunhos, reproduções de facsímiles, retratos de parentes, pessoas da família. Enfim, gente, é uma obra de arte da Dark Side para quem quer conhecer a autora, a história, a sua mãe. É um prato cheio. É uma pintura de um vilarejo em Genebra, aonde que tem a ver com a autora, com a família, enfim, uma obra de arte, gente, uma obra-prima. E eu falei, não, eu tenho que trazer esse livro para responder essa pergunta, porque a gente está falando de um projeto, um compêndio literário e artístico de primeira qualidade. Aí, a biografia da Mary Shelley, autora de Frankenstein, a sua mãe, a Mary, não vou falar o sobrenome dela novamente, e nós temos aqui 620 páginas nesta obra-prima. É isso. 7. Um livro indicado por algum leitor que você gostou muito. Não gostei, eu amei. Pesadíssimo. Teve uns momentos aqui que eu larguei o livro, eu entrei em desespero. Tem umas cenas aqui, umas circunstâncias. É uma história real da Segunda Guerra Mundial. E em alguns momentos eu tive que abandonar o livro. Eu tive que dar um tempo, eu tive que dar uma pausa. Ficar uma semana sem pegar no livro. Porque cenas, elas ficavam assim na minha memória de forma muito real. Vocês me indicaram e eu amei. De Olga Landrell, Os Fornos de Hitler. É um livro que eu li, que eu risquei, que eu rabisquei, favoritei. É um livro bem pesado, gente. A gente está no contexto da Segunda Guerra Mundial, 236 páginas, e ela vai abrir pra gente aqui de forma específica o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial sobre os fornos de Hitler. É específico. Claro que você vai ter toda a questão dos trens de gado, transporte, você chega nas plataformas, tem todo esse plano de fundo, mas ela vai muito especificamente nos nortear para as circunstâncias, os episódios, as situações, as pessoas, o que elas viveram, o que ela viu sobre os fornos de Hitler. Não dá para falar, gente, não tem muito o que falar. Pensa num momento da história que em si ele já é pesado. E aí você foca especificamente nisso aqui, os crematórios. É isso. Não há muito o que dizer, gente, é um livro pesado, bem pesado. Eu digo para vocês que eu leio muito Segunda Guerra Mundial, mas esse livro aqui mexeu muito comigo. 8. Um livro que você não se desfaz por nada. Gente, eu queria muito a edição desse livro aqui, da Zahar, em capa dura, comentada, ilustrada. Saiu dessa edição de bolso, promoçãozinha, R$29, eu comprei, mas eu queria mesmo a edição comentada e ilustrada, e eu consegui.
Mas a minha primeira leitura deste livro foi nessa edição aqui, e eu não disfarço por nada. Mulherzinhas, de Luísa May Alcott. A minha primeira leitura foi nessa edição daqui da Editora Planeta. Como vocês podem ver, ó, eu vou botar no fundo preto da minha blusa, tá vendo? A borda é arredondada e eu tenho essa edição há muito tempo. Tem uns 3 anos que eu tenho essa edição e ela não deforma. É uma edição muito bem feita, caprichada. A gente não tem notas de rodapé, tem nada, é uma edição simples. Tem um pós-fáciozinho. Ela é dividida em 2 partes, ó, como vocês estão vendo. A gente tem um pós-fácil, a gente tem um textinho curtinho aqui no começo e mais nada. Tem uma informação aqui, um texto de informação ao final, na quarta capa, mas mais nada. Mas é a edição, foi a primeira edição que eu li. É a edição que deu origem, a edição completa, que deu origem ao filme Adoráveis Mulheres, que eu já assisti mais 10 vezes, pretendo assistir muitas outras, porque é meu livro favorito da vida e eu não disfarço por nada. É isso. Pronto. Leiam Mulherzinhas, por favor, nunca te pedi nada. Ai, é água com açúcar. Então, pega essa água com açúcar e me faça feliz. Leia Sem Preconceitos. Pensa na beleza da rotina. No outro lado da moeda, que a gente pode ver, quando a gente entra de boa vontade na beleza da rotina. É isso. Maravilhoso. Você vai gostar. Aí, se você não gostar, você lê assim mesmo e fala assim, não, eu tentei, Elisama. É isso. Brincadeiras à parte, vamos falar sério agora. 9. Um livro com edição esgotada. Gente, eu procurei. Só tem em sebo, edição de colecionador. E a última vez que eu vi, tava quase R$500, gente. Eu falei, uau! Tomara que a Intrínseca lance esse livro novamente. De Catherine Applegate. A Árvore dos Desejos. Uma edição em capa dura, fitilho, esse papel brilhoso, tem um brilhinho aqui, não vai dar pra ver, na árvore. Uma edição caprichadíssima, gente. Olha isso, olha isso, olha isso. É uma fábula infanto-juvenil. Uma edição caprichadíssima, olha. Olha isso, gente, que linda. Toda ilustrada, com esse papel, essa pegada nesse papel envelhecido. Eu rabisquei meu livro todo. E a gente tem aqui a Árvore dos Desejos. A árvore e os animais se comunicam, mas esse é um segredo, as pessoas não podem saber disso. Até que um episódio de preconceito racial, xenofobia, acontece. E essa árvore e esses animais vão decidir quebrar o protocolo para fazer alguma coisa para ajudar. É aquela famosa frase, e se você pudesse melhorar o dia de alguém? É basicamente o que vai acontecer aqui. É um livro maravilhoso, ou um livro curtinho, gente. Tomara que essa edição volte. A gente tem aqui 220 páginas. Maravilhoso. Você lê rapidinho. A moral da história, a lição transmitida aqui é importantíssima. E ele tá esgotado, gente. Eu tenho um vídeo antiguinho aqui no canal, vou deixar lá embaixo pra vocês. Caso vocês não tenham assistido, irem lá conferir depois, vale demais a pena. E por último, porém não menos importante, 10. Deixa a indicação de um livro que você ama ou tem muito apreço por ele. Amo tanto que doei a edição de bolso e comprei a edição capa dura para ter aqui na minha estante. Doei para uma pessoa especial, não foi para sebo, foi para uma pessoa específica. Eu estou falando de O Diário de Anne Frank. Capa dura, acolchoada, ó. Linda, maravilhosa. A gente tem aqui fotos, facsímiles dessa escritora incrível que, né, teve seus sonhos impedidos, mas deixou essa narrativa poderosíssima registrada pra gente.
E eu tinha muita vontade de ter essa edição do Diário de Anne Frank. Era um sonho que eu tinha. Eu comprei a edição de bolso. Logo assim que eu comecei o canal, eu comprei a edição de bolso. E desde então era meu sonho. Sonho realizado. Uma edição que eu tenho muito apreço, de uma grande escritora que todo mundo deveria ler. É isso. Por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Compra usando os meus links de associado da Amazon. Até o próximo vídeo. E viva a vida!